Olá, o tema do programa Extra Classe de hoje é a redução da jornada de trabalho. Além disso, você confere o Simpre em Movimento e a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. Na próxima quarta-feira, milhares de trabalhadores de todo o país vão a Brasília reivindicar a redução da jornada de trabalho, das atuais 44 horas para 40 horas semanais. Essa medida, que está em tramitação no Congresso Nacional, pode gerar cerca de 2,5 milhões de empregos formais, segundo o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Os impactos dessa proposta na economia brasileira e os benefícios para os trabalhadores você confere na entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é Gilson Reis, presidente do Simprominas, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Minas Gerais e especialista em economia do trabalho pela Unicamp. Olá, Gilson, tudo bem? Tudo bom. Gilson, além da geração de empregos, quais outros benefícios a redução da jornada de trabalho pode trazer para a economia e para os trabalhadores? Olha, primeiro para os trabalhadores, uma questão fundamental que nós vimos debatendo ao longo desse processo é a possibilidade de transformar essa redução de 4 horas em potencial capacidade de estudo. O nível de estudo dos nossos trabalhadores é muito baixo. Esse exemplo foi discutido e aprovado na Inglaterra e na Itália no período pós-guerra, onde os trabalhadores, fundamentalmente os italianos, tiveram a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho, e essa parte da redução foi revertida em estudo, e isso aumentou o nível de escolaridade dos trabalhadores italianos e com certeza melhorou a qualidade de vida. É lógico que a redução também tem a ver com o sobretrabalho. Nós hoje, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, em função do nível de produtividade, tem trabalhado de forma excessiva. Então a redução da jornada de trabalho vai possibilitar um tempo livre para que as pessoas possam não só conviver mais próximo das famílias, da sociedade, como ter tempo para o lazer e para outras atividades culturais. Então é ganho de toda a natureza o processo de redução da jornada de trabalho aqui no Brasil e em outras partes que ocorreram no último período. É possível, Gilson, fazer alguma projeção de quantos empregos seriam gerados aqui em Minas Gerais? A discussão sobre a redução da jornada de trabalho é um debate que já circula aí 200, 300 anos de história do capitalismo. Imaginar que na Inglaterra, no século XVIII, um trabalhador trabalhava 16 horas por dia. E ocorreram lutas intensas e profundas ao longo desses 200, 300 anos de história. Isso veio reduzindo ao longo do processo em função da produtividade, em função do acúmulo de capital, em função do investimento em maquinário. Então, no Brasil, por exemplo, essa luta da redução da jornada de trabalho, ela não tinha uma regulamentação até os anos 30 do século passado. Ela vai ser só regulamentada a partir de 34 no governo Getúlio Vargas, onde nós vamos estabelecer 48 horas de jornada de trabalho. E vai ser modificada novamente na Constituição de 88, onde é colocado 44 horas. Portanto, de 88 até hoje, já se passaram aí 22 anos, é preciso discutir que o aumento da produtividade do capitalismo e a aplicação de máquinas, reformulação da estrutura de produção, enfim, vários elementos que foram incorporados à produção capitalista nos últimos 22 anos, possibilita uma redução, eu diria, muito mais profunda do que de 44 para 40 horas. Nesse caso, a redução para Minas Gerais, nós estamos prevendo em torno de 300 mil em novos empregos. Minas Gerais corresponde a 15% do PIB do Brasil, e a avaliação é que esta redução poderá gerar no Brasil em torno de 2,5 milhões de empregos diretos. Agora, Gilson, os empresários dizem que essa redução pode gerar ainda mais desemprego e aumentar a informalidade, pois aumentaria o custo da produção. Há algum risco disso ocorrer, ou seja, gerar mais desemprego e aumentar a informalidade? Olha, primeiro é preciso registrar que no Brasil tem um volume muito alto de trabalho informal. No Brasil, 1/3 da população tem carteira assinada, e 2/3 ou estão trabalhando por iniciativa própria ou estão na informalidade. Então a primeira questão é que a informalidade no Brasil é muito grande. Segundo, a questão sobre a produção e o trabalho gerado a partir do impacto dessa redução na folha de pagamento,
é da ordem de 2%, é um valor muito irrisório. E possivelmente, e a história determina isso será incorporado em pouco tempo no próprio processo produtivo, porque quanto mais você contrata trabalhadores, você produz mais, a tendência é de você ter mais consumo interno no país. Então, toda vez que houve redução da jornada de trabalho, em primeiro momento tem um certo impacto, mas logo depois tem uma expansão da economia e uma expansão na produção de bens e uma expansão no consumo. Então, na verdade, a redução ela é extremamente benéfica para o próprio sistema capitalista. Sim. Gilson, em relação a outros países da América Latina, qual que é a situação da jornada de trabalho do brasileiro? Maior ou menor? Esse é um dado importante. O Brasil hoje é um dos países da América Latina com a maior jornada de trabalho. E não só na América Latina, como no mundo. Nós temos hoje países que têm 36, 37, 40 horas de jornada de trabalho. E são países com uma capacidade produtiva e de um parque industrial muito mais obsoleto do que o parque industrial brasileiro. Portanto, se a gente imaginar que nos últimos 20 anos, a média da produtividade da indústria brasileira foi de torno de 87%. Então nós tivemos um aumento expressivo da produtividade e a jornada se manteve no mesmo patamar. Então, também nesse elemento da discussão, é preciso salientar que a nossa capacidade de absorver a redução da jornada de trabalho ela é extremamente viável em função desse aumento de produtividade nesse período. Gilson, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto? Em vários países, a redução da jornada de trabalho tem sido discutida como um dos instrumentos para a construção de boas condições de vida, além de impulsionar a economia, levando à melhoria do mercado de trabalho. Olha, o DIEESE estima que essa redução da jornada de 44 horas semanais para 40 horas tem um potencial de gerar até 2,5 milhões de postos de trabalho no Brasil. A gente diz potencial porque a gente sabe que os empresários podem responder através de aumento da prática de horas extras ou até com incorporação de tecnologias. Daí a importância de que a medida venha acompanhado de práticas que coíbam, né, e limitem o recurso de se recorrer a horas extras. Mas a gente vê que em termos da economia brasileira hoje existem muitas condições favoráveis para prática dessa medida nesse momento. Em primeiro lugar, e o mais importante dos fatores, é o ganho de produtividade que a indústria brasileira teve nos últimos anos, da ordem de 84% desde 1998 para cá, quando foi, né, feita a última redução da jornada. Enfim, um ganho bastante expressivo que não foi repassado aos salários, porque os salários nesse período teve perda real e só mais recentemente eles começaram a se recuperar. O impacto dessa medida aí de redução dessas 4 horas semanais seria de menos de 2% em termos do custo das empresas. Então, diante desse ganho de produtividade, diante desse valor muito barato da mão de obra do Brasil e do baixo, né, peso da mão de obra no custo de produção, eu acho que o impacto é bastante irrisório e pode ser absorvido pelas empresas sem perda de competitividade, sem gerar inflação e sem necessidade de repassar para preços, né? Em 1988, quando foi reduzida a jornada de 48 para 44 horas semanais, de lá para cá as empresas investiram muito em tecnologias, novas formas de gerenciamento. E a gente tem exemplo aqui na nossa categoria de empresa que naquele momento produzia em torno de 1.000 veículos, igual ao caso da Fiat, 1.000 e poucos veículos em 88. E de lá para cá, com aquela redução de jornada de 48 para 44, hoje produz 3.000 veículos na mesma planta. Ou seja, a redução da jornada, ela traz crescimento e não isso que a grande mídia tem colocado para a população em geral. Se a carga horária de trabalho é menor, crescem os efeitos positivos na saúde e na qualificação profissional do trabalhador. A redução da jornada, ela traz vários benefícios. Primeiro que o trabalhador ele vai ter um descanso maior e vai ter oportunidade também de estar num tempo maior com a família. A gente poderia ter mais desempenho no trabalho, tendo como descansar mais. Eu acho que a jornada de trabalho é muito estressante para a gente ter 44 horas, né, trabalhando. Eu acho que melhoraria a vida de todos, né?